Bem-vindos ao canal Setland. Hoje vou contar para vocês sobre os zumbis que vagam pelo Brasil, seres nem vivos e nem mortos que se escondem nos cantos escuros de cidades e campos em busca de alimento fácil, esses que são seres que nem a morte conseguiu levar. Então se inscreva e não esqueça do like. Vamos começar. Em primeiro lugar temos a lenda do Papa Figo. Na calada da noite, quando todos estão dormindo, uma figura misteriosa surge nas sombras. Ele é conhecido como o Papa Figo, uma criatura que assombra as pessoas que passam em seu caminho pela noite. Com a figura do Papa Figo se aproximando sorrateiramente, poucos o percebem antes que seja tarde. O Papa Figo é descrito como um homem velho, bem alto e magro, vestido com roupas sociais surradas e um grande chapéu preto, e com um saco nas costas. Dizem que ele entra nas casas pela janela e usa seu saco para levar as crianças ou pessoas acamadas. Uma vez um homem rico e poderoso da região de Fortaleza, agora um ser decrépito e sofrendo pela rápida degradação de seu corpo. Após ele ser diagnosticado com uma doença incurável, o homem enlouqueceu, pois toda sua riqueza era inútil perante ao abraço da morte que cada vez chegava mais e mais perto. Após meses procurando uma forma de cura, foi abordado por um homem alto e de vestes tão caras quanto as dele, enquanto andava por becos e ruas sem direção. Ele fez uma oferta e disse que poderia curar aquela doença e fazer ele viver por longos anos. Sem nem terminar a sua frase, o velho senhor já o interrompeu e disse que aceitava qualquer coisa. E o ser lhe respondeu: "Pois bem, tome esse líquido", tirando um pequeno jarro de barro de suas roupas e entregando ao homem. O velho, desesperado, sem nem pensar duas vezes, bebeu aquele líquido o mais rápido que podia. Ao terminar e olhar na direção do homem que estava logo à sua frente, nada mais havia lá. Poucas horas se passaram e aquele velho senhor se sentia como um jovem aos 20 anos, corria e gritava a quem pudesse ouvir que ainda viveria por anos e anos. Porém, ao chegar do dia seguinte, as feridas de sua doença se agravaram ainda mais e ele se sentia como um velho novamente, mas não só isso, algo nele havia mudado, ele sentia que cada parte de seu corpo começou a definhar. Com medo daquilo, correu para o local que encontrou o homem no dia anterior e lá estava ele. O velho implorou por mais daquela milagrosa poção, mas o homem disse que ele não havia pagado a última e já gostaria de mais. O homem, levando as mãos aos bolsos, tirou tudo o que havia ali: dinheiro, relógio de seu pulso, anel de casamento, tudo que tivesse algum valor material foi oferecido àquele homem. Porém o homem recusou rapidamente e disse: "Nesta terra eu já tenho de tudo, ouro e riquezas. O que quero de você é algo que somente você pode me dar, sua alma." O velho, desesperado, disse que poderia ficar com tudo, tudo o que um dia foi meu é seu, e mais uma poção foi dada ao velho. Antes do velho beber, o estranho ser disse a ele: "Esta é a última que receberá das minhas mãos, as próximas você terá que fazer." Novamente interrompendo o ser, o homem bebeu a poção como um homem que acabou de sair do deserto vendo uma deliciosa água gelada. O ser então disse do que era feita a poção e como fazer. O velho senhor ficou tão enojado que quase vomitou tudo o que havia bebido e fugiu correndo daquele lugar. Porém, dias depois de muito sofrimento devido à sua doença, o homem cedeu e decidiu fazer aquela poção maldita. Ao cair da noite, saiu de casa com um velho saco pelas ruas da capital, andou e andou, até que encontrou o que buscava. Uma criança, se aproximando rápido, ele a colocou dentro do saco e correu pela noite. As coisas que ele fez depois disso não precisam serem ditas, mas a poção estava pronta. Após anos e anos de desaparecimentos, a população desconfiou do antigo senhor que morava naquele grande casarão, e antes que a população o encontrasse, ele fugiu somente com a roupa do corpo e seu antigo saco pelas estradas do Brasil. Um morto-vivo mantido longe das garras da morte por uma estranha poção. Esse é o Papa Figo, uma lenda muito conhecida em todo o país. E agora temos a lenda do Bradador. Na escuridão da noite, quando a lua cheia ilumina a floresta, uma antiga alma atormentada volta a correr e a emitir gritos assustadores.
Esta é a lenda do Bradador, um ser sobrenatural que assombra as noites da região sul e sudeste. Segundo a lenda, os Bradadores são pessoas que foram enterradas vivas ou que morreram de forma muito brusca e violenta. Suas almas atormentadas retornam do além para clamar por justiça, emitindo gritos angustiantes que ecoam pela noite. Dizem que, nas noites de lua cheia, o Bradador se levanta de seu túmulo e percorre as estradas e florestas, emitindo seus gritos que arrepiam os animais e assustam os que se aventuram na noite. Aqueles que têm o azar de cruzar seu caminho ficam paralisados pelo medo, enquanto o Bradador continua sua busca implacável por justiça, assombrando e atacando quem ele vê de forma animalesca e violenta enquanto berra e enlouquece os vivos com seus gritos fantasmagóricos. A lenda do Bradador continua a ecoar nas noites do interior de São Paulo na divisa com Minas Gerais. Esses seres surgem porque as almas das pessoas que sofreram esses destinos cruéis não entendem que estão mortos e ainda correm em desespero, achando que quem passa em seu caminho é responsável pela sua situação. Muitos moradores de regiões do interior afirmam que até hoje escutam gritos ao longe chegando perto de suas casas e se distanciando logo depois. Como qualquer alma atormentada, é correto, como diriam os antigos, que um ritual de passagem fosse feito em nome desse ser, mas muitos escolhem ignorar ou impedir que ele se levante da terra, colocando objetos pesados em cima do local de sepultamento ou ainda usando sal ou pó de tijolo para que o ser fique preso debaixo da terra. Um fim bastante triste, diga-se de passagem. E agora temos a lenda do corpo seco. Nas profundezas da escuridão, entre as lápides velhas e quebradas, uma criatura decrépita e sinistra reside como parte inerente do local. Este é o corpo seco, um morto-vivo que foi amaldiçoado pela terra e céus. Como vingança após ser transformado nesta coisa, ele espera para fazer um ataque letal a quem se aproximar. Diferente do morto-vivo anterior, o Bradador, o corpo seco, segundo a lenda, era um homem que não precisou morrer para virar esse ser. Após ser amaldiçoado pelas suas maldades, se tornou um imortal, porém continua a envelhecer e se decompor. Revoltado com seu destino, ele caça por emboscadas devido ao seu frágil corpo de um morto-vivo sedento por vingança. Diz a lenda que o corpo seco se deita perto de árvores e túmulos e somente se levanta de seu local de descanso nas noites. Quando uma pessoa desavisada passa por perto, ele agarra com suas unhas poderosas e bebe todo o sangue desse pobre azarado, com sua pele ressecada e olhos vazios. Ele volta a ter mais forças e começa uma busca de mais presas para o fortalecer e ele voltar a ter aparência humana. O corpo seco os persegue incansavelmente, assombrando-os com sua presença macabra e os fazendo sentir na pele o tormento que ele próprio sofre, um ser vampírico que somente teme o sol e solos sacralizados. A lenda do corpo seco é comum em todo o país e continua a ecoar pelos cemitérios. Alguns dizem que corpos secos não são um ser só, mas todo um grupo de seres que vagam pelo país, e até se instalam como funcionários em cemitérios quando em aparência humana, levando ativamente presas para os que se escondem dentro do cemitério. E agora temos a lenda da mão peluda. Nas estradas escuras e desertas, uma lenda sinistra se espalha. É a história de um ladrão que foi pego roubando e a população em grande revolta cortou uma de suas mãos, mas poucos diriam que mesmo após separada do corpo do criminoso a mão continuou sua onda de furtos, uma mão vagando pelas estradas e furtando itens que são derrubados e entrando em casas à noite para furtar os bens dos moradores, a mão peluda. Um fenômeno sobrenatural que aterroriza os viajantes noturnos. Diz a lenda que, em certas noites, uma mão coberta de pelo surge do solo nas estradas, procurando por objetos de valor deixados pelos viajantes. Aqueles que cruzam seu caminho podem ter seus pertences roubados por esta mão maligna. A mão peluda é conhecida por sua agilidade e astúcia, conseguindo surpreender até os mais atentos viajantes. Alguns dizem que ela é a manifestação física da ganância e vontade de riqueza exacerbadas.
Após realizar seu roubo, a mão peluda desaparece tão rapidamente quanto surgiu, numa nuvem de fuligem preta como as que saem de uma fogueira crepitante, deixando os viajantes perplexos e temerosos do que possa acontecer na próxima noite escura. Um ser curioso e até divertido, um criminoso sim, mas comparado aos outros monstros aqui, é um ser engraçado. E esses foram alguns dos tipos de mortos-vivos que existem em nosso país. Seres que de certa forma escaparam do descanso final, mas será que isso foi bom? Bom, me despeço por aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça do like e se inscreva para mais fatos sobre o sobrenatural do nosso país e do mundo. Até breve.